Senhoras e senhores, sejam sempre muito bem-vindos a radiojara.com.br. Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. E junto com vocês somos os Foras da Curva, sempre trazendo muita animação e informação. E hoje TBT eu era feliz e não sabia. E nada mais do que tratar dessa felicidade de momentos muito especiais. Uma entrevista também pra lá de especial. É claro, a gente resolveu trazer gente. É porque você sabe que a gente, eu e Alex Figueiredo, somos dois comediantes e a gente gosta de trazer gente da mesma vibe. Exato. E é por isso que hoje nós temos ele aqui. Exatamente, senhoras e senhores. O MJ. E aí, MJ, bom dia, como tamo? Bom dia, pessoal. É muito bom voltar numa rádio, é muito legal. Eu adoro fazer isso aqui. Eu gosto muito de rádio, até porque ninguém precisa ver minha cara, mas eu descobri que agora as pessoas estão vendo. É muito complicado, eu devia ter arrumado mais o cabelo, sei lá. Faça mas como cabelo eu, é um assunto complexo. Assim. Ih, cuidado que é gatilho pro Alex, hein? Cuidado. Exatamente. MJ, Marcos Júnior, ele foi meu aluno também, você acredita O nisso? quê? É verdade, há um certo tempo Quem atrás. não foi? Quem não foi, exatamente. Mas o interessante é essa vontade de fazer o stand-up em Campo Grande. Desde o que eu conheço, há muito tempo já, enfim, ele sempre tinha essa vontade. O Anderson Barão também foi meu aluno na época. E o Anderson, ele é verdade. O quê? O Anderson Barão foi. E aí, Engraçado isso, né? o que acontece? Aí ele falou assim: não, Alex, ó, eu tenho um projeto aí que eu quero fazer diferente. E aí tem uns caras mais malucos que quer fazer junto. E aí eu preciso de um cara que faça uma regulação assim na hora do vamos ver pra gente poder ser feliz. Topa! Eu falei assim, irmão, como é que é esse negócio? É comédia, é stand-up de liberdade. E a gente fez um projeto super legal, não vou falar que foi na Educativa, mas... E a gente fez lá um projeto chamado Tamo Junto, que foi muito legal, ficou um ano no ar e foi simplesmente... Na época daquele horário, era meio-dia até Do meio-dia às 13. do meio-dia às 13, chegou a ficar pontuando entre as maiores audiências. Eita. É verdade, tanto é que o povo ficava falando assim, eu quero ir lá com vocês. Ah, eu quero ir a lá galera com queria vocês. juntar. Era muito Tamo divertido. junto mesmo, né? Era muito legal. E a gente zoava demais. E eu gostava assim, eu percebo o crescimento que foi do MJ durante o programa. Porque a princípio ele começou tímido e de repente ele estava tomando conta do negócio. E isso que eu falo que é experimentar a liberdade. Naquele momento, MJ, quando você começou, falou assim, cara, stand-up é pra mim. O que você decidiu fazer? Por que você decidiu viver esse momento stand-up? Cara, quando eu comecei, eu sempre escrevi roteiro, né? Uhum. Eu escrevo bastante sobre comédia. Eu já escrevi bastante roteiro, já escrevi até algumas piadas já pro programa do Barão antes, já tinha escrito para alguns programas que tinham na Educativa lá, e eu nunca tinha parado para fazer as minhas piadas. Eu falava, não, eu escrevo bem aqui, não sei se eu entrego tão bem também. Aí o Barão falou desse projeto, eu já participava do programa dele, eu era um leitor de notícias, né? Eu pegava meu computadorzinho, pegava as notícias do dia e lia lá. Então, quando eu entrei, a graça era porque eu não lia tão bem. Exatamente. É porque, na verdade, eu sou TDAH. Então, é muito divertido você pôr um TDAH pra ler, porque a gente tá lendo, mas a gente não tá prestando atenção. Ponto. Não, a gente tá lendo aqui, passou uma mosca aqui, a gente parou pra olhar a mosca, mas é assim que funciona. Mas era muito divertido, tanto é que eu demorei muito tempo pra conseguir falar que o programa era do meio-dia às 13, porque era do meio-dia às 1. Aí não existia Zuma. Aí eu tive que mudar pra falar do jeito certo. Mas foi bem legal. Mas realmente eu subi no palco um tempo depois ainda. Demorou, eu tive um processo de aceitação, de eu subir no palco e fazer minhas piadas e pensar, não, agora é minha cara, eu tenho que escrever pra mim. E pensar na embocadura da piada pra mim, porque a minha piada passa por isso, né? Pela embocadura de quem faz. Sim. Quando você escreve uma piada pra alguém, você tem que pensar no jeito que ela vai fazer. Não adianta eu fazer uma piada mais rápida, com muita agitação pra um cara que é parado no palco. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Do mesmo jeito é o contrário. Não adianta eu fazer uma piada serena pra um cara que é elétrico. Não vai funcionar. Aí, quando eu resolvi fazer, eu fui e desde então eu não consegui parar. É um problema muito sério. É um problema. Porque a gente gasta mais dinheiro do que ganha com isso. Quando ganha. Quando ganha, massa. Mas é muito divertido. Não, é divertido, é.
Mas assim, você tem essa questão da comédia e tudo desde cedo, desde criança? Eu... Era um sonho ser pobre? Era um sonho alcançável, né? Era um sonho possível. Você consegue tocar, né? Na escola, a gente na escola você fazia as graças, tinha as peças de teatro, e você falava, não, vou participar. Aí a professora falava, não, mas é Shakespeare. Eu falei, professora, Shakespeare. Shakespeare, professora, a gente mora aqui no Vida Nova, pô. Caramba. Não é que as pessoas do Vida Nova não sabem Shakespeare, não é isso que eu tô dizendo. Mas a gente queria fazer outras coisas, a gente queria fazer um Ari Toledo, a gente queria fazer uma Praça é Nossa, porque a vibe dos meninos que andavam comigo era a mesma. Sim. E com uns 7, 8 anos, você quer fazer piada. Claro. Você E ouviu... outra, às vezes dá até pra adaptar Shakespeare também. Você lembra daquela peça que tinha a Hebe, o Golias, Sim. Romeu e Julieta? Era um hino. E era Shakespeare, só que era uma comediona, E farofa. eles fizeram uma adaptação, né? Foi. Fizeram uma nova linguagem, uma nova roupagem. E isso que eu vejo que, por exemplo, o humor hoje no Brasil, no mundo inteiro, a gente está sofrendo um certo preconceito, porque as pessoas ainda não conseguem visualizar que existe um humor que você pode fazer ali no palco e tal, e quem vai para consumir aquele humor, e tem aquelas pessoas que são os julgadores do politicamente correto. O cara chega lá e fala assim, não, eu não gostei dessa piada e vou te perseguir, né? Enfim, teve casos assim, até na internet mesmo, tem um colega nosso, não vou nem falar, porque ele hoje é famosinho, enfim, ele fez uma fake news, né? E o que aconteceu? Ele chegou, simplesmente fez uma piada lá no dia do amigo, e aí chegou uma pessoa que é militante de um outro processo no Face lá e começou a fazer e deu um auê do caramba. Foi divertido. E foi uma coisa divertida, mas foi a primeira vez que eu vi alguns setores fazerem justamente isso, uma condenação de um tipo de piada, e aí a gente perde, nesse momento, uma liberdade. Foi uma censura mesmo. Sim. E aí o que acontece? Você acabando de falar, por exemplo, poxa, eu tenho esse desafio para subir no palco, eu tenho esse outro desafio para subir no palco. Então, para você que está aí achando e julgando esse processo todo, sobe lá no palco para você fazer uma piadinha, para você ver como é que é o negócio. Né? Então, assim, as pessoas falam assim, é só fazer piada. É só chegar e falar assim, vamos fazer um negocinho. Inclusive, por exemplo, o Whindersson Nunes estava conversando recentemente com o Rafinha, e ele estava num processo de depressão muito grande. Por quê? Porque ele soube fazer uma piada muito grande e ele foi vítima do excesso de sucesso. Sim. Ele hoje é vítima do excesso de sucesso. Então, assim, também tem esse problema. Às vezes você explode aí, né? Vira um cara geralmente fora da curva, que é essa a nossa ideia aqui, e aí de repente você fica num outro tipo de situação. Primeiro você queria ser aceitado e agora você quer ser esquecido. É muito complexo isso. E a gente às vezes julga sem saber a história daquela pessoa e as construções de evolução que ela faz. E aí, MJ, aí vem a minha pergunta. Você já foi perseguido? Cara, perseguido Não é uma só pela palavra... água, luz, telefone, mas você já foi perseguido? Alguém já chegou e falou assim, fez algum comentário, você fala, olha, não curti, não vou te ver mais e vou fazer... Cara, eu tenho uma piada, eu gosto muito de mesclar, eu gosto de trazer uma nova visão, uma vertente para um assunto que todo mundo já está sabendo. Então, eu tenho uma piada que eu faço no palco, que eu pergunto se alguém perguntou para Lázaro se ele queria ser ressuscitado. Certo? Porque eu sempre pensei, o cara fez tudo na vida dele para ele chegar no ponto que ele morresse e ele fosse pro paraíso. Aí quando o cara tá na porta do paraíso, o cara falou, vem aqui, faz uma hora extra pra mim. Sim, eu faço isso no palco, eu faço uma piada sobre esse sentido. É o estilo, né? Aí, e não tem nada de ofensivo. Não mesmo. Porque eu não tô... Tipo, se você acredita numa história, o que eu falo não vai mudar o que você pensa. Fato. Aí eu fiz isso, aí o cara postou assim pra mim. Cara, você sabe que a mão de Deus vai pesar em você, né? É o advogado de Deus, né? Exatamente. Caramba. É o advogado e o juiz, né? Aí eu falei... Não, eu não vou responder, porque eu falo, não preciso disso. Não, Aí, mas eu falei, mas eu vou responder porque ele precisa. Aí eu respondi pra ele, você sabe que a mão pesa mais em quem julga o outro, né? Aí ele apagou o comentário. Aí eu fui lá e colei o print na história, pra não parecer que era só eu enchendo o saco dele. Aí eu respondi com um print e falei, tudo bem que você, ainda bem que assumiu o erro, é um dos primeiros mandamentos de Deus, né?
Aí ele mandou uma mensagem no privado pra mim, falou, foi mal aí, cara, não queria te ofender. Eu falei, não, mas você não me ofendeu. Eu peço desculpa se eu ofendi a sua fé, mas se você se ofendeu com isso, tem um pouco mais de fé. Aí ele falou, não, beleza, aí acabou o assunto. Mas é uma coisa que a gente pensa. Eu, particularmente, não penso mais, tipo, oh, putz, não vou fazer essa piada porque eu vou acabar ofendendo alguém. Mas nunca a nossa piada, ela é pra ofender. Eu penso assim. É a expressão da tua arte, né? É. Eu penso, não que seja generalizado, nem todo comediante pensa assim, mas a minha forma de pensar é, se a sua piada tem um alvo pessoa física, é um problema. Fato. Se a sua piada não tem um alvo pessoa física e acaba acertando alguém, é igual futebol, acidente de trabalho. Procurou o contato veio, paciência. É verdade. Mas é uma coisa que a gente tem que lidar com isso. O próprio Alex sabe que uma vez eu adoro fazer essa piada, mas eu não vou falar sobre ela porque gera problemas até hoje com isso. É pior que é. Aí o cara chegou e falou assim pra mim, você não sabe como é que é esse projeto. Eu falei, não, mas eu não quis ofender a pessoa do projeto. Eu quis ofender a ideia do projeto em si, porque pra mim não faz sentido. Mas não desmereci o projeto, não falei que tá errado, apesar de eu achar. Uhum. Mas tudo bem, você tem seu direito de se ofender. Sim. Aí eu perguntei, mas você é quem? Eu falei, não, então por que você tá me enchendo o saco? É porque as pessoas confundem justamente. Você sobe no palco, você tem uma liberdade de expressão. E você foi lá na comédia, então, e você também tem uma liberdade de ouvir o que você quiser. E depois você pode consumir ou não continuar consumindo o produto. Então, aí que vem aquela questão. Você é especialista, por exemplo, tem as categorias, para quem está acompanhando a gente agora, tem o storytelling, né? Tem o online. E eu vejo que o MJ ele se dá muito bem no online, porque é uma linha de piada só e tal. Cara, como que é roteirizar isso? Porque você é a Marília Mendonça do processo, né? Você roteirizava, aí ficou tímido, de repente começou a fazer e agora tá aí nessa especialidade. Meu cérebro sempre funcionou desse jeito. Eu preciso de ideias rápidas, senão eu me perco nela. Olha aí, ó. Olha essa cara. Então, meu cérebro sempre funcionou desse jeito. Porque se você conversa sobre um assunto muito longo comigo, não é que eu esteja desdenhando do que você está falando, mas a disfunção do meu cérebro faz eu parar de ouvir você. Uhum. Aí eu começo a pensar outra coisa. Então eu uso gatilhos rápidos para eu não me perder. Aí eu falei, bom, se isso me ajuda a estudar, me ajuda a lidar com o dia a dia, lidar com o meu trabalho, por que isso não posso levar isso pro palco? Uhum. Aí eu falei, cara... Aí um dia eu fui estudar como era sobre esse assunto, eu falei, gostei. Fui estudar a fórmula, fiz algumas fórmulas básicas, em que a gente aprende regra de 3, a gente tem descontinuação de história, tem algumas outras ferramentas que você usa para fazer. Aí eu gostei e eu faço. Aí, por exemplo, hoje eu devo ter umas 150 piadas anotadas, curtas. Dessas 150, deve ter umas 80 que eu faço. Olha aí. Por quê? Porque eu sei que tem muita piada que não funciona. Porque você tem que escrever muito. Não que o que eu escrevo seja muito. Sim. Porque, pra quem faz isso, 180 é pouco. Por exemplo, 180 piadas eu devo ter 40 minutos. Se eu for fazer tudo, deve ter no máximo 40 minutos de piada. Sim. Porque elas são rápidas, curtas. Então, o cara que faz online, que não só eu aqui que faço, mas tem uns outros comediantes que fazem, como o Ferdinando, como o próprio Zé Teruya faz algumas também. A gente tem uma galera que faz piada curta, o próprio Joãozinho. O João tem 14 anos. Isso aí é pra mim, 15 anos, sei lá. Isso pra mim é incrível. Se eu quiser, eu queria ter tido a ideia que ele tem hoje na época que eu tinha 15 anos. Cara, ele é fora de série. Então ele faz algumas piadas, a gente faz algumas piadas, então é muito mais prático pra mim. Porque quando eu faço storytelling, se você pegar todas as vezes que eu faço a piada, a mesma história, ela não é igual. Porque meu cérebro não entende igual, assim. Aí ela muda. Aí a onliner pra mim é mais fácil de eu lidar com dentro da minha cabeça.
Olha, que legal. É muito, muito divertido. Isso é o que eu falo assim, e eu elogio, é porque é um processo de superação mesmo, né? Por exemplo, eu particularmente eu me encantei pelo teatro, no caso, por exemplo, pelo coral, eu fui tenor, fui barítono um tempo, justamente porque eu tinha uma dificuldade de comunicação. Eu tinha mais pavor de falar no microfone e falar em público do que chegar em casa e apanhar da minha mãe e do meu pai, entendeu? Então era uma coisa assim, muito louca. Eu tinha um pavor, uma timidez incrível. E para você, por exemplo, eu me tornar professor, hoje todo dia que eu entro dentro de uma sala de aula, eu fico na mesma emoção. Dá pavor? Dá, mas você começa a aprender a enfrentar, né? Você começa a aprender a fazer esse processo de resiliência e achar a tua praia. Né? Então, assim, esse é o momento que você começa a se adequar ao teu processo de evolução, né? E você acaba inspirando outras pessoas. Porque que eu me lembre, por exemplo, você começou a fazer o online com qualidade, aí que começou a galerinha fazer também junto tal, até como é que é, campeonato de piadas e tal. A gente um dia quis fazer isso. Pra gente falar, não, a gente precisa fazer outras técnicas. Eu falei, cara, por mim tudo bem, a gente vai... A gente faz todo mundo, junta todo mundo, e no dia a gente resolveu todo mundo fazer online. A gente, vamos fazer um concurso? Falei, vamos. A gente tinha um projeto chamado Na Casa da Sogra, que era um projeto do Humor na Guampa, que eu, o Anderson Barão, o Igor Smith e o Zé Teruia. E a gente precisava de um espaço, criou o espaço da Casa da Sogra. E a gente falou, vamos fazer um concurso? Falamos, vamos. Não estamos fazendo nada. Vamos fazer um concurso. Aí a gente fez um concurso, aí o Igor organizou tudo. O Barão apresentou o concurso e a gente tinha jurados. Aí a gente chamou umas pessoas que a gente conhecia e que são da comédia, mas não são da comédia, porque eles gostam de comédia e estão na mídia. A gente chamou e a gente achou muito legal. E aí, eu ganhei o concurso, mas realmente era porque eu já estava fazendo. Sim. Eu já estava fazendo fora dali. E não é que, eu falo que eu não ganhei o concurso, é porque as minhas piadas já estavam mais prontas. O pessoal fez muita piada legal também, que eu falava, cara, por que eu não pensei nisso? Não, fora de sério. E aí, a gente tinha 2 regras. A piada não podia ser longa e ela tinha que ser sua. Por quê? Porque parte-se do princípio que o stand-up, as piadas precisam ser suas. A gente tem alguma galera aí... Mas essa treta, a gente vai deixar depois do comercial, porque eu quero saber dessa treta, é o momento da treta. Senhoras e senhores, eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. E aqui a gente fala assim, Marco Júnior, a gente fala assim, eu sou o MJ. E eu sou o MJ. E junto com vocês somos os Foras da Curva. Logo depois do comercial a gente vai conversar sobre tretas. Soco no baço, cotovelado na costela, hein? Senhoras e senhores, eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. E eu sou o Marco Júnior. E juntos somos os Foras da Curva. Galerinha, só pra você ter uma noção, nós estamos aqui praticamente com 3 gerações de stand-up comedy. 3 gerações. Aqui? Tem certeza? Absoluta. Eu acho que é 2. Acho que é 2. 3 gerações. Tá. Conta pra mim por quê, vamos lá. Porque tem as minhas entidades. Entendeu? Aí tem eu, aí tem vocês. Entendi. E aí vai vir justamente a galerinha mais nova ainda. Uai. E isso que eu fico assim, e eu até falo às vezes pro Yuri nos bastidores, sabe, MJ? Eu fico emocionado de fazer parte desse momento, assim. Então, até o Rizaldi, que é o Luciano, ele falava assim, o Alex é do tempo que isso aqui realmente era mato. É mesmo? Né? No tempo que tudo isso era mato. Não era nem grosso e muito menos do sul, entendeu? Então, são coisas que a gente vai observando. Como que você, MJ, a gente tá até conversando isso no intervalo agora há pouco, um pouquinho, mas agora eu quero ampliar essa conversa, esse diálogo. Como que você vê essa evolução, né? Porque a comédia, ela é uma situação emocional, então ela não tem tempo, ela é atemporal. Mas como que você vê essa evolução dessas referências a partir da sua visão? A nossa cena, ela é reduzida, certo? Se você for comparar, por exemplo, com uma cena de São Paulo, a macro do país, aí você tem a cena do Rio de Janeiro, que ela é menor que a de São Paulo, e é uma cena muito mais variada, certo? A gente tem hoje cena no Nordeste, que o Nordeste é um monte, né? E é o deles, assim, né? Quase. É regional. E eles são especialistas em anedotas, né? Pra quem vai no Nordeste, vocês vão ficar sabendo que eles são especialistas em anedotas. É fora do normal, e a cena de lá cresce pra caramba.
E a nossa cena aqui, ela tem... Parece que a gente apareceu do nada, mas não. Tem uns caras aí fazendo há 15 anos atrás, 14 anos atrás, que começou o processo. Tem muita gente que parou, mas a gente tem alguns exemplares ainda em formol que faz com a gente. Exato. Que é o Barão, o Zazik, o Figueiredo. São uma galera que começou bem antes, certo? Que algum caminho que não tinha como. A gente não tinha nem... Na época que vocês faziam, era a época que os caras começaram também lá. Você tinha... Na época, se você for pegar por ano, Rafinha Bastos tem 20 anos de carreira. Sim. Você pegar aqui em 16 anos atrás, 4 anos de diferença entre a cena de lá e a daqui, vocês faziam aqui. Eu lembro, por exemplo, o meu primeiro show de stand-up que eu fiz ainda no Araciba Labanian. O falecido. Junto com a maravilhosa Beth Terras. Um ícone. Ela fazia stand-up também? Ela fazia arte de quinta. Sim. Era um negócio assim, ela fazia comédia, mas não fazia stand-up. Isso que eu ia falar, inclusive, em 2015, quando o Luciano resolveu me arrastar pro stand-up, porque eu era do teatro, então a gente do teatro tinha preconceito com stand-up, né? Ai. Porque tinha aquela rixinha, não tinha? Tinha. Ainda tem. E aí eu lembro que 2000... Ih, com certeza tem. E aí eu lembro que em 2015 o Luciano falou assim, vamos, Yuri, fazer... Era num evento de stand-up que teve no Teatro Sesc, lá no Teatro Prosa. Sim. Que saudade daquele teatro. Ai, era lindo. Maravilhoso. E aí eu falei, vamos fazer e tal. E aí eu percebi essa questão das gerações, porque tinha o Luiz... É Luiz, não é? O pai da Andresa? André Luiz. O André verdade. Luiz, ele tinha essa questão de fazer esquete, fazer cena, ele de velhinho, nananã. Escrevi muito sketch. E Todo aí... mundo começa por aí. Exatamente. todo Exato. E aí a gente já percebia que quando eu e o Luciano chegamos, aí a gente já era mais um stand-up com uma certa teatralidade, porque era gente de cara limpa fazendo texto, porque a gente veio do teatro, né? A gente veio do Grupo Casa e Que tal. é o caso do Grupo Tripé, que a proposta do Tripé é muito legal em cima disso. Mas o tripé não é stand-up, né? De fato. É teatro mesmo. Eu nem sei o que o tripé é. Não, ele na minha visão, se me permita, ele é realmente um stand-up, só que teatralizado. Entendi. É de cara limpa e tal. Então é muito legal. É um projeto, na minha visão, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, é um projeto único. É o que vocês sabem. Ele é o tripé, exatamente. Você não sei nem consegue o que nomear o que É, E aí o que quadrupé, né? acontece? Aí sabe o que é legal de perceber? Porque nessa época eu comecei a me dedicar ao stand-up de fato em 2018, né? Mas lá desde 2015 eu tava fazendo, assim, né? Muito Porque eu era ator. No stand-up não, porque eu sou ator. Toma, DRT. Bel, RT na sua cara. DRT, tá, meu DRT, inclusive tá na minha carteira que eu levo, assim, eu vou pegar o ônibus e eu falo pro DRT. Exatamente. Aí o que a gente Você pede percebe? gratuidade com ele? É isso? Você fala aqui, ó, eu sou pobre. Aí o que a gente percebe hoje em dia com o João chegando, o João novinho, o João mágico, com Tayla, essa galera nova, eles trazem uma parada que é muito diferente, sabe? A gente tem um menino de 14 anos fazendo stand-up, com Exato. assuntos que são totalmente dele. A gente tem um mágico em cena. É muito divertido. E aí, isso faz a gente, enquanto uma geração que é um pouquinho antes, né? Uns 5, 6 anos, a gente pensar o que a gente tá fazendo, né? A gente também tem que se reinventar. Olha o que esses caras estão trazendo, mágica. O cara tá trazendo mágica pro palco. E aí é muito doido perceber isso, porque a gente vê a sketch, depois o stand-up meio teatrinho, depois uns caras trazendo mágica. Então isso é muito legal, porque traz um desafio pra gente também, né? Porque quando a gente vai notar diferenças bem simples, né? Quando a gente for pegar. A época que o Alex começou a fazer era o stand-up puro. Porque tinha muita regra o stand-up. O stand-up sempre foi, no começo tinha muita regra. Muita regra. Muito chato, você não podia ter música, você não podia ter cenário, nada. Tipo, hoje os caras têm cenário pra fazer seu solo, na época não podia. Porque você tava usando de elementos fora. Se botar figurino, nossa. Não, era você. Não, sua roupa tinha que ser minimamente casual. Casual. Você tinha que estar lá com uma camiseta, uma calça, um tênis e morreu o assunto. Você não tinha que ter mais nada pra te ajudar a ser mais cômico. Nem relógio, nada. Só tinha um banquinho, um banquetinho e acabou. Aí, com o tempo, a gente foi aumentando a liberdade que todo mundo tem. E quando eu comecei a fazer, igual você falou, você começou a dar atenção mesmo pro stand-up 2018. Foi. Exatamente, o mesmo período. A gente é do mesmo período de stand-up. Aí, com a nossa galera, ela já veio com uma referência muito diferente. Completamente. Porque a gente já tinha cara muito bom. A gente já tinha passado dos ícones
do stand-up, que é Oscar Filho, Rafinha Bastos, Sim. Danilo Gentili, Márcio Américo. Tem uns caras que tipo, já fazia há muito tempo, Sim. Márcio Ribeiro. Então eram uns caras que tipo, você tinha... mas só que você já tinha uma galera diferente fazendo. Aí você já tinha Patrick Maia, você já tinha Thiago Ventura, Igor você Guimarães, já tinha Nando Viana, você já tinha uma galera mais diferente que tava fazendo a dele, você falou, não, dá pra fazer. E hoje a gente pega a geração, né? A gente fala por geração só pra dar nome. Mas a galera que tá começando hoje, você já vê galera com gag, com prop dentro do stand-up, que é muito comum. Por exemplo, o stand-up com mágica sempre foi muito comum. Sempre. Mas a gente não tinha. Exato. Então, quanto mais parece, a gente fica mais homogêneo com a cena nacional, mais Possibilidade, oportunidade aparece pra nós. mas a gente percebe que a gente está evoluindo. Porque se você evolui com tempos diferentes, Sim. nem quantidade, mas com carga diferente de uma cena totalmente evoluída, mostra que você está evoluindo. Sim. A gente passou muito tempo evoluindo, a gente regrediu bastante. Pra dentro, né? Uma coisa- Isso. Aí hoje a gente tem uma cena muito legal. Que você precisar, eu quero um cara que faz piada family friend. A gente tem um cara que faz piada family friend. Que você vai poder pôr ele 4 horas da tarde no shopping pra fazer show na praça de alimentação num domingo, que só tem família. E vai ser suave, E é tranquilo, suave, vai as atender. pessoas vão aprender, vão ouvir. Só que você também vai ter o cara que, putz, eu preciso desse cara meia-noite num show que é só pra piada ácida. Só pra humor pesado. Então a gente vai ter esse cara. Pô, eu quero um cara que vai me fazer rir sem falar nada. Pô, a gente tem um cara que faz rir sem falar nada. Só que você precisa de um cara também que ele só vai falar. Ele não vai fazer mais nada. E você vai rir dele. Então a gente tem uma cena completa. E hoje a gente tem uma galera que trampa pra caramba, velho. Tem. A gente gosta de falar de briga. Eu sou um cara que sempre brigo com todo mundo. Mas não é nem que eu brigo. O MJ, ele é polêmico. Porque normalmente eu falo sempre as coisas pras pessoas. Sim. Diretamente. Eu não costumo ficar dando volta. Eu falo Você mesmo. faz o que você sente também, né, MJ? Então, assim, às vezes as pessoas acham que a crítica construtiva já é um ataque. E, na verdade, às vezes não é bem isso, né? A gente aprende que a gente também tem que aprender como falar. Não é? Exatamente. Cada Também. pessoa recebe de um jeito diferente. Então, mas a gente precisa... pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Aí, a gente... Quando o cara faz cagado, né? Fala que ele tá fazendo a coisa errada. Quando o cara faz certo, a gente tem que falar. E eu Isso. sou obrigado a bater palma pro Quase Happy Hour, pro Igor Alexandre, pro Wagner Jean e o Junior Mânica. Olha. Puxa, os caras trabalham, Então, velho. Então, trabalhando. Os caras trabalham. Eu conversei É. até com o Wagner recentemente, ele tava conversando, e esses caras estão com um processo de profissionalismo, que é o que a gente precisa pro stand-up aqui em Mato Grosso do Sul, entendeu? É profissionalismo, é chegar e falar assim, olha, fulano é responsável pela produção, fulano é responsável pelo CNPJ, pelo fluxo de caixa, pela agenda, e aí, mas essa piada não, velho. Não. A piada é conteúdo, todo Sim, mundo tem que ter o seu, mas assim, fazer o projeto acontecer, isso é muito importante, e a cena precisa. E os caras trabalham porque a gente vê assim, eu já produzi, a gente produz muita noite porque a gente não tem uma cena que ela se alimente sozinha. Não, a gente não não tem. tem. Então a gente tem que fazer para ela acontecer. Então eu já produzi bastante noite, já fiz bastante evento, a gente já teve uma casa para isso e, pô, é um trampo muito grande. E os caras estão trabalhando. Você vê que os caras pegaram e falaram, eu vou fazer. E os caras fizeram. A gente escuta muito, não, eu vou fazer tal coisa, tem muita garganta. Mas os caras pegaram e fizeram. O que eles estão fazendo é incrível. Eu bato palma para eles e eu considero os caras incríveis pelo trabalho deles. E porque eles conseguem aliar o administrativo com o criativo. E, gente, é difícil pra caramba. E nada se faz sozinho também, né? Eu vejo que é justamente esse o grande legal que a gente
há muito tempo estava buscando. Ontem mesmo nós conversamos com o Jamelão do Pedro Silva, a gente já conversou com o Bruno Dano, a gente já conversou com o Léo Alencar, entendeu? Então, sempre mas a experiência de um recebe como inspiração para o outro. E é necessário também que exista mais união na cena para que a gente possa fazer realmente o que você acabou de falar. Cara, eu preciso de tal situação, pô, eu tenho que indicar. Eu preciso de tal situação, eu também tenho que indicar. Então, o que hoje, na minha visão, e eu acredito que a do Yuri também falta aqui em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul para a cena, é justamente essa organização institucional do processo coletivo que já foi criado. Então, o que era natural agora tem que ser realmente, bicho, vamos para cima, vamos para a cena, vamos fazer tal parceria com tal empresa, porque as empresas querem patrocinar projetos, tá, gente? As empresas realmente grandes querem patrocinar projetos. Qualquer projeto. E exatamente. E aí, foi até que a gente conversou nos bastidores aqui com esses grandes produtores. Eles falam assim, a gente quer alguma coisa que realmente leve a nossa imagem com a qualidade. Então, não é qualquer empresa que você vai chegar e não é qualquer projeto que também vai chegar. E aí que vem a questão. Como que você vê, o MJ, essa possibilidade hoje? Ela é muito mais real ou ela ainda parte dela, continua nos sonhos, né? Não, ela é muito mais real hoje. Porque assim, a gente brinca que a gente tem 25 comediantes ativos hoje. E o Yuri passivo. Ai, MJ, você sabe que é versátil. Mas a gente tem 25 comediantes, 26. Não vou citar nomes pra não esquecer ninguém, porque é bastante gente. Sim. A galera vai vir Que é uma aqui, galera pode que ficar tranquilo. conversa, que é uma galera que conversa, que trabalha. Uns mais, outros menos. Normal. Ninguém vai trabalhar igual nunca. A gente não vive no comunismo, não adianta. Aí ninguém vai trabalhar igual, mas a gente tem que parar e pensar assim, o que eu posso fazer pra ajudar o cara? Exatamente. Eu me cobro muito porque eu vou ser bem sério, eu não vou em todo quanto é lugar, porque eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho noção de que eu tenho outras coisas, eu tenho meu filho que tem 4 anos de idade, me consome bastante energia, tempo, né? tempo e energia, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, então às vezes eu não consigo ir. Então eu me cobro, eu falo, ó, eu não vou em todo quanto é lugar, eu não vou, eu tento pelo menos ir uma vez em cada evento. Eu tenho um show que acontece aqui, eu vou lá uma vez pra eu não me sentir culpado semana que vem, daqui 2 semanas tem de novo e eu não consegui ir. Beleza. Meu ponto de trabalho. Meu ponto de falha. Sim. Mas se você me liga e fala, MJ, eu preciso que a gente... tô precisando de 10 minutos. Você consegue fazer 10 minutos pra mim, tal dia? Posso. A partir do momento que eu falo posso, é compromisso. Exatamente. Então a gente precisa entender que compromisso é compromisso. 7 horas é 7 horas. É encarar como trabalho mesmo. Exatamente. 7 horas é 7 horas. E 5 minutos é diferente de 10 minutos. A gente vai ter com problema com qualquer lugar. Você vai ter o cara que você chama ele pra fazer 10, ele faz 3 e quebra seu cronograma. Putz. Tem. Você vai ter o cara que você chama pra ele fazer 5 e ele faz 12, vai ter o cara que quebra seu cronograma pra cima. Se você souber trabalhar, você chama o cara que faz 3, o cara que faz 12 e completa seu tempo certinho. Boa leitura. A matemática da gata. Não tem jeito. Mas, cara, trabalho, velho. E eu vou falar pra você, a gente precisa de ter gente que faz... É igual o capital de giro. Um vai ter que trabalhar pelo outro. Por quê? Uma galera vai cansar, porque trampou pra caramba. E aí ela vai cansar porque, não tive apoio. Trazer o bastão, né? Aí, Aquela a galera que tá saindo, ela tem que ter o suporte dela poder ficar 6 meses sem produzir uma noite, porque tem uma outra galera que tá produzindo as noites. Exatamente. Porque senão e eu sinto justamente o sentimento que a gente que é mais... que começou a cena mesmo aqui, foi justamente esse momento. Por exemplo, todo mundo queria realmente fazer o palco, subir o palco, mas pouquíssimos estavam dispostos a fazer o bastidor, limpar o palco, entendeu? Ajeitar o palco, produzir o palco. E isso realmente cansou. Né? Cansou a cena regional. Então cansa porque você consome muita energia. Então, por exemplo, os produtores que realmente vinham, que eu respeito muito, até a Beth mesmo, que ela é da comédia, o Natan, os meninos faziam, sabe, umas coisas assim fantásticas. O Jair Damasceno, que ele era do teatro, mas ele era o saudoso, ele fazia justamente esse abraçar o processo da cena. E eu vejo que hoje as entidades públicas
tanto da municipal quanto estadual e infelizmente até federal, eles ainda conseguem visualizar a gente de uma forma muito marginal, muito pejorativa. Tanto é que, por exemplo, aqui em Campo Grande, nós tínhamos alguns palcos. Hoje nós não temos quase nenhum palco com capacidade de trazer projetos que sejam, por exemplo, um projeto de baixo custo, para a gente poder simplesmente conseguir veicular. Sim. O que eu gosto sempre de falar é que, assim, por exemplo, hoje a gente tem uma cena que ela que ela trabalha, que ela faz o dela, mas a gente não vai, por exemplo, pegar o Palácio Popular da Cultura com 5 mil lugares. E lotar, né? 5 mil é muito, mas 1.000 e poucos lugares. 1029. 1029 lugares e lotar. A gente não tem essa capacidade ainda só conosco. Sim. Não temos. Mas a gente teria um lugar para 120, 130, 200 pessoas que a cena trabalhando junta faz. Com facilidade, com frequência. Sim, a gente conseguiria fazer. Claro que a gente vai bater onde a gente vai fazer e como vai fazer. Porque a gente entende que a gente não ganhar dinheiro é ok. Mas a gente tem família. Tirar dinheiro é complicado. Exatamente. É a diferença entre o voluntariado e você fazer uma ser coisa... investidor. Tem que ser pelo menos sustentável, né? Isso. Autossustentável. Aí, por exemplo, hoje, se você for parar para pensar, quais teatros ou palcos a gente tem para usar? A gente usa, hoje, alguns bares, alguns bares e restaurantes que abrem espaço e também é mais trabalhoso para fazer, porque bar é mais trabalhoso, mas é muito legal também. Sim. É uma escola boa. A gente faz no Teatral Grupo de Risco, local que a gente gosta de fazer. Começou, se você perguntar para 90% da cena, tá lá. Passou por lá já. Tá lá. Tá? Então é um lugar muito importante para comédia. O local é muito importante. A gente tinha alguns outros espaços que a gente meteu a cara e fez. Que todos fecharam. A gente ficou órfão. A gente teve a Casa da Sogra. A gente teve 2 meses do Honda Comedy Club, que foi um projeto maluco, que foi um delírio coletivo. Foi massa. Foi um delírio coletivo e era um lugar muito legal para fazer, mas enfim. E hoje a gente não tem um teatro pequeno. A gente não tem um microteatro. Por exemplo, você vai no Clube do Minhoca lá, cara, lá tem uma cena pra 30. Onde a gente tem uma cena pra 80 e uma cena pra 100. Como é que foi pra você lá no Rio de Janeiro? Lá, é verdade. Você fez aquela... Cara, o Rio de Janeiro, ele é uma cena... A gente já teve comediante fazendo em vários lugares. Sim. A gente já teve comediante fazendo em Floripa. A gente já teve fazendo em Manaus. Incrível, eu achei do nada, bem avulso. Mas eu achei muito legal. E eu fui fazendo no Rio e é uma cena completamente diferente de São Paulo. Eu conheci a cena de São Paulo. Fiquei lá uma semana. Minha irmã mora em São Paulo. Fiquei lá uma semana. Não consegui fazer show, porque na época que eu fui também eu não tinha cacife pra pegar 5 minutos e falar, não, vou fazer 5 minutos aqui. Sim. Não tinha. Você foi consumir e estudar a cena, né? Aí, cara, é muito diferente. Aí hoje a gente tem o CG Comedy, que é do nosso amigo Fred Oshiro, que é um lugar onde a gente falou, bacana, ele pegou e falou, vou fazer, e é um lugar para 50 pessoas. E a gente faz show, o Fred produz as noites dele com 50 lugares que ele lota. Lota. Simples. E assim, ele pensa na sexta, sábado ele começa a mexer com arte, domingo ele fala com a gente, segunda ele começa a rodar, sexta-feira de tarde, sexta-feira à noite, tudo vendido. Esgotado já. Sim, por quê? Porque a gente consegue trabalhar. Dá pra fazer. Mas a gente não tem um microteatro. Por exemplo, eu tinha um projeto para levar pro teatro do Museu do Som, da Imagem. Sim, no Marco, né? Isso, no Marco. Por quê? Lá tem um teatro para 100 lugares. Tem um teatrinho massinha lá. Mas não pode fazer. Exatamente. Porque tá em precisando de reforma. Não, tá tudo em reforma agora pra cultura. Aí eles falaram, não, o teatro teve um problema com a chuva, não dá para fazer. Tava tudo pronto para fazer antes da pandemia, tava marcado, a pandemia foi remarcando e hoje não dá para fazer lá. Paço Municipal há 20 anos não recebe nada. Só IPTU. Isso, hoje eles estão utilizando lá. Aí eles falaram, bom, vai liberar para o público logo, mas vai passar por uma reforma primeiro. Ou seja, quase vai demorar muito para isso, certo?
José Otávio Guizo, Também. parado. Sim. Eles têm uns auditóriozinhos que não são um teatro, mas é um auditóriozinho menor, que dava pra fazer, mas não liberam. É pra palestra lá. Qual que é a diferença? A gente usa um microfone, uma caixa de som igual, mas, enfim, não libera. Você não vai conseguir fazer. Aí você pega, tem o Teatro Dom Bosco, muito grande pra gente. 500 lugares, 600 lugares, não sei. Não, e outra, a cena da produção nacional tá tomando Aham. conta ali, né? Porque é o único que tá tendo suporte Sim, para poder sim. atender essas demandas, né? Ou o Glaucio Rocha, funciona, mas é muito difícil você conseguir pauta lá. Até para produtor nacional, Sim, tá difícil ter pauta lá. Inclusive, a gente teve algum problema esses tempos, porque o cara falou que tinha pauta e não tinha. Mas isso o André Santi, um cara incrível, o cara falou que tinha pauta, não tinha pauta, enfim. Mas não tem como fazer. É. Aí você tem alguns outros teatros que é difícil você conseguir até o contato pra você falar pro cara, ó, me libera seu auditório, que é pra 180 pessoas, mas, pô, se eu colocar 100, fica bonito de fazer, porque fica mais na frente, 100 pessoas, beleza, mas você não consegue. Porque hoje, por exemplo, o que eu vendo e compartilho é justamente isso. Para você que vai assistir esse vídeo, para você que está compartilhando aqui com a gente esse momento aqui ao vivo, nós precisamos de um investidor aqui em Campo Grande, tá? Que ele tenha a capacidade de abrir para a cena do stand-up um teatro de 200 a 300 lugares e que funcione exclusivamente nesse processo, para a gente não ficar competindo com o garçom nos... Eu tô fazendo a piada, o garçom passa na frente. É porque o bar é assim. O bar é assim. O bar, ele é um lugar muito bom de fazer, porque ele te dá uma escola muito legal. Sim. Mas fazer no bar é cansativo. Muito cansativo. Porque assim, você vai ter no bar 40, 60%, de 40 a 60% das galera que vai pra ver, porque sabia que ia ter. Mas os 40% que foram porque só foram, é muito difícil competir. Desafiador. Você ter uma mesa com 7 pessoas conversando entre elas, incrível como elas falam mais alto que a caixa de som. E compete com voz mesmo. Gente do céu, o tempo deu. A gente conversou aqui fantástico e assim... Eu consegui fugir da treta. Se a gente puder, e a grande treta é justamente essa treta. Eu vejo que é o pedido de socorro que nós do movimento do stand-up como estamos pedindo para a cena. Né, para a gente poder fortalecer e para simplesmente acontecer a coisa diferente. Sim. Que você que está aí, que é um grande gestor, veja com mais carinho. Somos em 45 atores, 25 ativos, tem outros que estão hibernados, mas porque não tem ainda de onde sair o seu próprio sustento. Então a gente ficou dependendo de Aldir Blanc, a gente ficou dependendo de outros festivais. Eu vou trazer aqui o Eduardo Romero essa semana que vem para conversar justamente sobre essa questão da cena da cultura, para ele poder fazer, né, os approaches. E assim, e a gente precisa realmente do quê? De profissionalismo. A gente já conversou com o Jorjão aqui dos Filhos do Campo Grande e falou assim, eu quero montar um projeto, mas o cara não sabe o que é MEI, o cara não sabe o que é CNPJ, o cara não sabe o que é CPF ainda. Então, isso daí também prejudica muito. E a gente visualizar isso é um novo momento. É um momento em que a gente precisa ser respeitado, mas a gente também tem que se profissionalizar. É isso mesmo. Parabéns, MJ, por ter essa visão, por ter justamente assim... essa vontade de fazer a cena acontecer, seja da forma polêmica, seja da forma, né, seja da forma criativa, mas você faz parte da cena. E assim, eu tenho orgulho de fazer parte dessa cena aqui em Mato Grosso do Sul. Seja por algum momento, ou seja justamente por observar, foi graças ao trabalho dessa galerinha que começou lá, que hoje a gente começa a visualizar o quê? Não, eu vou fazer igual esse cara ou não vou fazer igual esse cara. Mas a gente recebe justamente essas novas gerações com muito carinho e muito amor. Eu vejo que é isso. O que eu até falo isso pro Yuri, eu quero vocês aqui, ó, trazendo junto, porque é aí que funciona e é aí que a gente vai crescer. Por que não a gente ser um novo celeiro do stand-up no Brasil? Hoje a gente fala sobre isso, que a gente hoje não tem uma cena maior, porque realmente a gente não tem um expoente nacional. Exato. A gente ainda não tem. Mas, cara, o dia que a gente tiver, eu não vou falar 100% da cena, mas boa parte dela vai abraçar o cara e falar, a gente tá aqui. O Carlinhos Maia, vem pra cá. Não, pelo amor de Deus. Calma lá também, né, Alex? Oh, meu Deus. O Whindersson Nunes, vem morar aqui. Não é nem esse o problema, é porque assim, a gente vai tá pro cara e falar, ó, se precisar, a gente tá aqui. Sim. E ajuda, só pra você dar o suporte, pra você vai pra lá, faz o seu nome, cresce, e quando você vier a gente vai estar aqui.
Exatamente. Mas eu vou ser sincero também. A gente também não vai abraçar qualquer um. Exatamente. Por favor, não pense o que a gente faz. Não é porque a gente não trabalha, tipo, não recebe salário por isso, que a gente não faz isso com seriedade. Não pensa que é só subir e falar qualquer coisa. Não é. Por quê? Porque eu sou obrigado a falar que existe um pessoal aí que eles falam assim, você pode deixar queria... Eu falo, pode. Aí, beleza, tem show tal dia, vem cá, faz 5 minutos. Os open mic da vida. Aí, o cara não fez nada ainda e tá lá no Instagram dele, comediante de stand-up. Aí você fala, não, beleza, direito dele. Aí você vê o cara chega pra fazer o palco completamente arrogante. Não sabe o que tá fazendo. E não é normal as pessoas começarem sem ter a noção exata de como que é o stand-up. Normal. Mas você precisa ouvir o resto da galera. Exatamente. E esse é o convite que a gente faz. Vamos abrir as cenas para que as pessoas possam ser vistas e esses comediantes que trabalham também possam fazer a sua parte e acontecer da gente ganhar dinheirinho com isso também. Né? Um show hoje de stand-up para você produzir de renome nacional custa 2 rins e mais um com um pulmão. Então, é bem isso o processo. E a gente tem que parabenizar aí, e eu vou falar que a gente tem que parabenizar o Bruno Damos, que é um cara que também nunca desistiu da comédia aqui no estado. Tem o trabalho dele. O Léo Alencar da Realiza também, o Bruno Damos da Esparta. O Jamelão, que ele tem o trabalho dele também, mas a gente precisa pedir, ô Jamelão, libera nós. Pô, o Léo Alencar trabalha com a gente, deixa a gente abrir show, o Bruno Damos também, então não custa, pra gente é importante. Não vai atrapalhar seu show, tá? Não vai matar ninguém, então ajuda nós. Hashtag abre pra Fica mim. súplica. Mas beleza então. Queridos, finalizando essa conversa maravilhosa aqui com o nosso querido MJ, vamos pro comercial. Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. Eu sou o Marco Júnior. Exatamente, junto com vocês somos os Foras da Curva. Vem com a gente depois dos comerciais, muito mais Foras da Curva pra você.